Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Quando eu fui fazer essa palestra, eu vou contar para vocês como ela nasceu, na verdade. Eu estava indo para um curso lá no Rio de Janeiro, e eu estava ali, acho que era umas 5 horas da manhã, esperando o meu voo, né? Fui sozinha para lá e estava dirigindo, pensando nas coisas que acontecem naquele momento meu, comigo mesmo, no direcionamento da minha profissão, de algumas coisas que tinham acontecido. E eu sentei lá para tomar aquele café, e aí veio uma pessoa, e aí ele pegou e falou assim para mim: você não quer comprar esse livro? 5 horas da manhã, eu estava pensando em 1 milhão de coisas, no voo, enfim. E aí eu falei, nossa. Aí eu falei, que livro é esse? Aí ele falou, obrigada por me escutar. E o livro era esse, O Poder da Esperança. E eu falei, poxa, que tema legal, né? Tá, vou ficar com o livro. Ele, então, eu queria tanto terminar a minha faculdade de veterinária e tá tudo tão difícil. Nossa, você não imagina o quanto eu precisava que você comprasse esse livro hoje. Bom, no fim até fiz um pix maior do que ele tinha falado, que tinha sugerido. E assim nasceu essa palestra. Eu pensei nela porque eu falei, meu Deus, eu acho que todo mundo precisa de esperança em algum momento. Cultivar isso dentro da gente. Pelos motivos mais diferentes que a gente possa ter aqui, se a gente fosse escutar a história de cada um. De repente alguém tem um problema familiar, ou alguém tem alguma questão de saúde, doença, né? Outras pessoas com filho, ou algum pensamento, enfim. Foi assim que nasceu essa palestra. E aí depois disso, eu cheguei em casa e falei, mãe, olha que tema legal, esperança. E dentro daquela semana, eu tenho toda vez que eu acordo, todo dia, eu leio umas frases, pensamentos motivacionais, faço minha oração para que Deus abençoe meu dia. E aí, bem nesses dias também apareceu, o tema era todo de esperança. Aí foi o dia que eu falei, eu vou fazer sobre a esperança. Bom, esse tema, ele é um tema que englobava tantas coisas, depois eu falei, nossa, não é um assunto tão simples, porque você pode passear por várias coisas nesse assunto, né? E eu tive alguns episódios de pacientes sentando na minha cadeira, e eu falei, oi, tudo bem? E a pessoa chorava, e... Oi? Não tá, você precisa saber o que aconteceu, e... né? Enfim, diversos motivos. Então eu vi que as pessoas estavam mais desesperançosas, um pouco mais depressivas, mais tristes, sem motivo, parecia, para fazer as coisas, principalmente depois da pandemia, né? Que eu acho que muita coisa mudou para muita gente. Mais ansiosas, né? Quando a gente olha a prevalência de ansiedade, de ansiosos e depressivos no Brasil, por incrível que pareça, apesar da gente ter um país tropical, é uma das maiores do mundo. Além das taxas elevadas aí de suicídio, né, os vícios. E para quem não tem nada disso, simplesmente pensar na esperança como uma ferramenta de melhorar a nossa qualidade de vida. Por que não ter mais felicidade, né? Não tem como falar de esperança sem falar da fé. Eu vejo, né, pelo que eu li, acho que ninguém imagina, mas para cada meia hora aqui, a gente lê umas 15 horas ou mais para estar aqui, para falar isso aqui para vocês. E sempre está ligado, não é à toa que caiu antes de eu começar a confiança. Eu falo sempre, abre a página certa, na hora certa, no dia certo. E então a gente vai falar bastante da esperança, da fé e como dar mais cor à nossa vida. Eu sempre começo pelo significado das palavras, eu acho que elas dizem muito para nós. E o que significa esperança? Esperança é o substantivo feminino que indica o ato de esperar alguma coisa. Pode ser também o sinônimo de confiança, que é bem aquilo que a gente falou.
quais os fatores que podem interferir na nossa vida, nesse sentimento de bem-estar, nessa esperança? Primeiro, são os fatores individuais. São as nossas atitudes e comportamento no dia a dia perante as intempéries, as dificuldades que a gente possa vir a ter. O meio social, o meio que eu vivo, a família e todo o contexto que cerca a gente. E aí vem a parte do divino e da fé religiosa que eu vou, por partes, falar para vocês. Dentro da nossa parte, o que a gente pode fazer, eu achei essa figura aqui, eu achei isso muito legal, porque ela é muito explicativa. O que é a minha responsabilidade? As minhas palavras, as minhas condutas, as minhas ações, o meu esforço, os meus erros, as minhas ideias, as consequências das minhas ações. E o que não é nossa parte? As ideias dos outros, os erros dos outros, as crenças dos outros, as consequências das ações que os outros fizeram. Olha isso, essa parte é muito interessante. O modo de viver dos outros, a gente tem, cada um tem uma personalidade, às vezes numa família é muito interessante como cada um se relaciona de uma maneira, fala de uma maneira, age de uma maneira perante uma dificuldade e as ações dos outros. Dentro dos aspectos cotidianos que podem influenciar na nossa qualidade de vida, eu fiquei pensando numa coisa que eu queria compartilhar com vocês. Vocês imaginam que Deus tenha pintado aqui para cada um o quadro mais incrível de vida que vocês poderiam pensar. Um quadro lindo. Pensa na tua vida, o que seria se vocês falam, meu Deus, que vida fantástica é essa que eu tenho. Dentro disso, eu queria que vocês pensassem entre os pensamentos que a gente tem todo dia, nas nossas atitudes, se a gente tem agido de maneira como se isso fosse verdade. Então, será que a gente tem um pensamento positivo sobre nós mesmos? De ser suficiente? Será que a gente tem um pensamento positivo sobre o passado? Sobre o que aconteceu? Sobre o que a gente aprendeu em cada lição difícil que a gente possa ter tido? Será que a gente olha para isso e fala, caramba, naquela situação, como eu agi de uma maneira que me acrescentou muito, eu aprendi muito com aquilo. E como aquilo fez com que depois eu tivesse outras atitudes. Como eu cresci com aquela situação. Pensamento positivo sobre os outros. Essa aqui foi uma que eu particularmente refleti muito. Porque frente ao que a gente escuta na internet, não sei o que, corrupção, Esses dias eu estava vendo os Sorocabaenses, vi uma questão muito triste de uma família ali, que eu acho que o chefe de família tinha se desesperado por algum motivo, e tinha acontecido, enfim, uma situação lá que Sorocaba inteira acho que viu. Então, frente a tudo isso que a gente viu, eu falei, será quando a gente consegue ter um pensamento positivo sobre os outros? Sobre o que os outros estão fazendo, sobre a maneira como os outros estão agindo? Aquela coisa, do mundo, as pessoas são boas, as pessoas são más, um pré-julgamento que às vezes a gente faz sem ter ali meios ou conhecimento de certas coisas. E se a gente tem um pensamento positivo sobre o futuro? Se a gente está ali, de repente, numa certa situação e você está esperando o desfecho daquilo de uma maneira melhor ou pior? Você já está com medo do que vai acontecer? Nossa, tal dia eu vou... Você está esperando de maneira positiva aquele resultado, aquela situação? Você está confiando que aquilo vai acontecer da melhor maneira? Então, enquanto a gente está com os pensamentos negativos, um pessimismo, ou não, enquanto a gente está acreditando nas coisas, que coisas boas acontecem.
O estresse no nosso dia a dia, né? Eu coloquei uma figura aqui até bem exagerada, mas muitas vezes a gente vê uma pessoa que bate no computador e grita e xinga e joga uma coisa no chão. Eu trabalhei numa clínica, um dos meus primeiros empregos, tinha um dentista lá muito conhecido e as auxiliares morriam de medo de falar, doutora, fulano vai vir aqui hoje. Ele jogava as coisas no chão, enfim, né? Então, dentro dessas atitudes de estresse do dia a dia, como conduzir as nossas questões? Será que realmente a gente está com tanto problema assim? Ou são só algumas questões a resolver? Então, separar as coisas que estão realmente difíceis com as coisas que são cotidianas e tem ali umas soluções mais fáceis, sem dar demasiado peso. Em Tudo Dai Graças, eu vi esses dias, eu falei, nossa, eu fiquei um mês para pensar na palestra, e aí eu refleti muito sobre isso. Eu não sei se vocês já viram, mas na verdade, tinha, né, Emmanuel e Chico. E Chico, você sabe? Quer perguntar? Ah, tá. E Emmanuel e Chico, na verdade, estava com uma questão da cachorra da vizinha dele, alguma coisa desse tipo. E aí ele estava, nossa, não acredito. E aí Emmanuel falou, Chico, em tudo dai graças. E isso me marcou tanto, porque na verdade foi assim, em tudo dai graças para você agradecer as coisas que acontecem na sua vida, até pelo motivo de que, se você não agradecer, você pode atrair muitas coisas negativas para você, né? Então, as más influências estão loucas para você, né? Acontece, a gente fala assim, ah lá, tá vendo? Tá com raiva, tá triste, e aí a hora que eles se aproveitam disso. Então, por isso Emmanuel falou, Chico, em tudo dai graças. E eu peguei tanto pra minha vida que até a minha secretária já escutou isso toda hora. Às vezes acontece uma coisa ali completamente fora. E agradece. Então, isso é uma coisa que eu peguei pra mim e vou levar comigo, né? Queria que vocês levassem com vocês. A ansiedade, né? Excesso de futuro sem confiança. Então, lembrar qual que é a parte que nos cabe para que a gente não fique ansioso. A gente está fazendo aquilo que a gente deveria fazer durante o nosso dia a dia? O social, lembrar a gente que tem coisas que a gente realmente não consegue controlar, depois eu vou falar melhor sobre essa parte. E a parte do divino, que eu fiz aqui, uma ligação com a fé, encontrar seu maior apoio na oração. Mais do que repetição, fale com Deus como se ele fosse íntimo, como se ele estivesse te escutando, como se fosse um amigo e conselheiro. Fale dos seus temores, das suas ansiedades, das suas dúvidas. Eu falo, às vezes, a gente tem essa questão de ansiedade porque a gente não tem um caminho, né? Mas é caminhando que a gente acha, andando muitas vezes que a gente acha o caminho, e eu sempre peço a Deus que a minha vontade coincida com a dele, senão que a dele prevaleça. Então, está aberto ali para as novas experiências, para as novas coisas e para as mudanças, vai fazer com que a gente sofra menos as mudanças da vida e os aprendizados. Então, fazer ali, muitas vezes a gente já falou da palestra, né, nas palestras de oração, mas fazer uma oração sincera, né, e com fé. Bom, sobre a depressão, eu coloquei aqui uma parte interessante, né? Depressão é excesso de passado. Uma parte interessante sobre o perdão das ofensas. Quem nunca se sentiu ofendido aqui, né? Quem se sentiu ofendido, levanta a mão. Então, o perdão das ofensas faz bem para quem perdoa, né? Eu falo, eu tive 1 milhão de motivos para exercitar isso aqui, tá? Esses dias foi muito engraçado. Teve uma paciente que ela virou para mim e falou assim, Dani, eu queria ter uma vida assim que nem a sua. Olha para você não tem um problema. Eu fiz exatamente isso, eu comecei a rir. Eu falei, assim, eu me senti lisonjeada, porque se não estava transparecendo tanto de problema que eu tinha, eu já fiquei feliz, né? Falei, como
questões aí a resolver. Mas quem conhece, quem é próximo de mim e conhece um pouco da minha vida, sabe que eu tive que exercitar muitas vezes isso aqui. Com abandono, com furto, com roubo, com pessoas que me enganaram. Muitas vezes isso. E aí, eu coloquei essa parte aqui, ó. Quem engana é o enganado. Podemos enganar muitas pessoas, mas nunca a lei divina. Eu tive um último episódio de uma pessoa que eu confiava muito, que era muito próxima a mim. Eu acho que eu conheci essa pessoa há uns 13 anos. E nós trabalhamos muito tempo juntas. E eu confiava muito nessa pessoa. Ela era uma pessoa muito religiosa, inclusive. E eu falava, tal pessoa é de confiança, sabe? Aquela coisa. E eu realmente não esperava certas coisas, que ela me enganasse, né? Enfim, poderia fazer uma lista aqui de coisas. E aí depois as pessoas que trabalham comigo, que ficaram sabendo de toda a história, falaram assim pra mim, nossa, doutora, ela ficou brava? Você não vai fazer nada? Você vai deixar quieto? Aí eu falei pra elas isso aqui, ó. Quem engana é quem é enganado. Eu continuo na minha vida tranquilamente. Durmo, feliz da vida. Tive que mudar algumas coisas, eu tive. Mas, em compensação, eu falo pra você que eu me sentiria muito pior se eu estivesse mais na minha vida. Então, isso aqui é ela, a pessoa, com a vida dela. E pouco diz, na verdade, sobre mim. Só demonstra quem a pessoa é, na verdade. E eu sempre, né, quando me falaram assim, você não vai fazer nada, como assim, você vai deixar quieto? Aí eu estava lendo, pensando sobre isso, eu coloquei aqui essa frase para vocês, de Chico Xavier. Planejar a infelicidade dos outros é causar com as próprias mãos um abismo para si mesmo. Então, quanta coisa, né, a gente não passa. Não passa. De Chico ainda, eu vi esse pensamento que eu achei muito legal. Ontem passado, amanhã futuro. Hoje e agora. O ontem foi, amanhã será. Hoje é. Ontem, uma experiência adquirida. Amanhã, novas lutas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Pensando no amparo espiritual, na fé, na proteção divina que a gente tem, Emmanuel disse para Chico, Chico, você, né, não será desamparado, mas é preciso que você trabalhe, faça a sua parte, estude e se esforce no bem. Eu gostei muito dessa parte porque o quanto a gente tem feito a nossa parte para receber as coisas que Deus fez pra gente, maravilhosas tem pra gente. Buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará e olhais as aves do céu. Esse é o capítulo 25 do Evangelho. E o que acontece é assim, o socorro de Deus e as coisas que vêm de cima não dispensam o nosso esforço e a nossa parte. E às vezes eu vejo a pessoa falando, orei, mas o que mais você fez além disso? Porque às vezes você, né, às vezes a gente não está fazendo a nossa parte. Esse vídeo viralizou, acho que todo mundo já assistiu. No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Né? A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez. Você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Se você quer uma recompensa de Deus,
faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa à toa. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem feito a nossa parte. Eu coloquei esse aqui, eu coloquei essa figura no começo e eu coloquei agora no final por motivos distintos. Eu comecei falando, né, sobre o que é da nossa responsabilidade, o que é da nossa parte e o que não é da nossa parte. Pensando no que é da nossa parte e o que não é da nossa parte, o que as outras pessoas fazem em torno da nossa vida acaba sendo da nossa parte, né? Se você trabalha com uma pessoa e aquela pessoa faltou com a confiança, te lesou, acaba sendo não uma atitude que você fez, mas que você sofreu. Ou de repente, sei lá, alguém da tua confiança te abandonou no momento que você precisava, talvez, não sei. Mas como que a gente vai lidar com isso? Como a gente vai encarar? Como a gente vai receber o que as pessoas fizeram pra gente? Vai fazer total diferença. Se a gente der muito peso, vai ficar difícil. O óculos cor-de-rosa tem muito a ver, né? Uma vez, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei, e ela estava passando por uma situação muito difícil no casamento dela. E aí ela foi me contando. Aí eu falei para ela assim, olha, eu não sei se isso vai fazer alguma diferença para você, mas algumas vezes eu coloco um óculos cor-de-rosa. Eu falei, sério, Dani, me explica como é isso. Eu falei, olha, algumas situações a gente provocou aqui, algumas não. E como a gente vai passar por isso, se não lembrando que as coisas mudam, eu não quero que aquilo tenha um peso tão grande na minha vida. E por que não pensar que de repente aquilo foi uma maneira da vida me mostrar que aquele não era um caminho a seguir e que de repente era melhor eu seguir outro? A verdadeira sabedoria consiste em, toda vez que uma porta se nos fechar, deixemos-la fechada e entremos pela primeira porta aberta que se nos depare. Então, eu coloquei esse trechinho do Givaldo, eu acho que todos vocês conhecem ele, pensando nisso, se alguma coisa não deu certo, por que não mudar o caminho? Por que não aceitar as coisas, as mudanças da própria vida, daquilo que de repente Deus tem para você? Na esperança religiosa e na fé, na esperança cristã, a verdadeira esperança, falar esperança já é gostoso, né? Eu estava lendo essas coisas e falei, nossa, que sentimento gostoso. É um motivo de alegria, de felicidade, de bem-estar. E eu gostei muito dessa frase que eu coloquei um pouco maior aqui para vocês. Paulo faz uso dessa ideia de forma clara em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu coloquei essa frase de Chico pensando, a felicidade não entra em portas trancadas. O quanto a gente está aberto para ser feliz. O quanto a gente acredita nisso hoje. Ainda em Romanos, Deus dá esperança e que Ele encha com toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Na verdade, essa parte estava falando que quando a gente tem esperança, acredita na felicidade, nas coisas boas, a gente transborda isso para as pessoas que convivem com a gente. E isso é
com certeza, muito importante para que você passe para a sua família ou para as pessoas que trabalham com você uma nova maneira de enxergar. Que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo de, como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos, de mesmo não sendo imortal, poder imaginar a eternidade. A eternidade no que se faz, no que se vive, na recusa à falência da esperança, na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena. Não era fingir que os problemas não existiam, mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dada. Eu gostei muito desse vídeo, muito mesmo. Porque ele fala de uma maneira, quem quiser, tá? Ele fala de uma maneira muito rica, que nós não somos imortais, mas nós somos eternos. E isso é de uma grandiosidade, de uma sabedoria, que quando a gente pensa na eternidade do nosso espírito, as coisas acabam ficando menores. Bom, quando eu fiz essa palestra sobre esperança, a intenção era bem essa mesmo, que a gente conseguisse ter uma nova visão sobre isso, sobre essas coisas todas que eu falei para vocês. Eu coloquei essa frase do Chico: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo, e aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Então, vamos pensar no que a gente está colocando, no que a gente espera, se a gente está esperando coisas positivas a partir de hoje. E eu acrescentei naquela frase bonita que eu tinha colocado de Paulo, no final, alegre-se, né, que a gente consiga se alegrar na esperança, fazer a nossa parte, ser paciente nas tribulações e nos momentos difíceis, cultivar os bons pensamentos, porque eles vão com certeza fazer muita diferença no nosso dia a dia, e perseverar na oração. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada. E os próximos, não sei se por coincidência, né? Nunca é coincidência. Os próximos temas das palestras desse mês são complementares aos temas, né? Ao tema de hoje. Nós vamos falar sobre a felicidade.